Olá, tudo bem? Vamos avançar no nosso conteúdo porque estamos apenas começando. Nessa aula vamos falar sobre topos e fundos ascendentes e descendentes. Aula extremamente importante para entendermos o comportamento do preço aqui no gráfico. O que nós vamos identificar? Qual que é o exercício para você fazer depois? Primeiramente, estamos no gráfico diário, no gráfico do Bitcoin com par USDT. Você pode colocar o Bitcoin com outros pares também, mas você pode utilizar, por exemplo, o BTC, o USDC, que é uma stablecoin com um lastro bem confiável. O mercado gosta muito dessa stablecoin, e você pode utilizar também o BTC BUSD, que é a stablecoin da Binance, ou qualquer outra stablecoin. Beleza? Vamos em frente. Bom, o que nós estamos vendo aqui? O comportamento do preço aqui no gráfico através de topos e fundos ascendentes e descendentes. Seria muito fácil falar para você que nessa aula, para você marcar aqui nessa máxima aqui esse topo e aqui esse fundo. Temos um topo e um fundo. Claro, são topos e fundos aqui extremos. São dois pontos muito importantes aqui dentro do gráfico, justamente para observarmos também uma possível reversão de um movimento aqui de queda baixista para um movimento altista. É importante você mapear. É claro que o preço ele não se movimenta dessa forma como eu marquei. Por isso mesmo, estamos aqui estudando topos e fundos para você entender essa dinâmica do deslocamento do preço no gráfico, ok? Isso é muito importante. Vamos supor que você identificou aqui um preço do Bitcoin e você identificou isso aqui como topo. E é claro, se você observar, aqui tem sim um movimento, né? Uma força compradora impulsionando o preço aqui para cima, e você observou que aqui é um topo porque não há continuidade desse movimento aqui para cima. Se houvesse essa continuidade, poderíamos falar que aqui seria o topo. Ficou definido aqui como um topo justamente depois de uma reversão. Depois que o preço ele desceu, ficou caracterizado como um topo. Então, essa formação ela é muito importante para ajudar a identificar onde há um topo. Então, note duas observações importantes. Se há uma continuidade do movimento altista, você espera finalizar essa continuidade com uma reversão. E, de fato, definitivamente houve uma reversão, fez aqui um novo fundo e aqui caracteriza-se como um topo. Dá para perceber exatamente esse encerramento aqui, com esses dois candles aqui vendedor jogando o mercado aqui para baixo, uma lateralização e a continuidade desse movimento aqui de vendas. Aqui definitivamente é um topo, ok? Teve uma lateralização e o preço desceu. Bom, uma coisa interessante, como que eu sei se isso é uma tendência de alta ou de baixa? Bom, não tinha como saber quais seriam os próximos candles, essa continuidade dessa tendência aqui altista. Mas como eu iria saber, considerando aqui esse topo, que o mercado continuaria fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, fazendo topos e fundos maiores, topos maiores do que esse. Vamos supor que o preço viesse até aqui, deste ponto até esse ponto, e depois, como veio, fizesse isso aqui, um topo maior do que aquele topo. Exatamente isso. E aqui, por exemplo, poderíamos fechar aqui, depois viria uma pequena correção, ok? E aqui em cima, aqui temos uma continuidade deste movimento, um fundo, um topo, um fundo, um topo maior do que o topo anterior, um fundo maior do que o fundo anterior. Se acontecesse dessa forma, o mercado estaria fazendo topos e fundos ascendentes, subindo para cima, e o Bitcoin estaria aqui no preço de 53 mil dólares, ok? Então vamos apagar porque não foi isso que aconteceu. O gráfico está mostrando uma outra coisa. Então tem algumas coisas aqui para observar. Vamos tirar isso aqui também. Perfeitamente. Vou voltar um pouquinho para fazer uma outra leitura em relação a este momento aqui no gráfico. Aqui é um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo.
praticamente aqui num suporte importante. Se você observar, é um suporte muito importante e você consegue identificar através dos topos e fundos também pontos importantes de suporte no gráfico. Olha que interessante, pontos aqui, muitos atritos. Note que neste momento o Bitcoin aqui nos 37 mil dólares perdeu aqui um suporte importante, ok? E o preço foi lá para baixo. Bom, vamos continuar. Então, neste caso aqui, note que esse topo foi um topo maior do que esse, maior do que esse e maior do que esse. Estávamos aqui na iminência de uma reversão caso o preço descesse aqui um pouquinho e continuasse fazendo novos topos. Mas olha que dica interessante, olha que sinal que o gráfico está dando. Note o tamanho dessa venda aqui no gráfico. Vamos pegar, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou replicar aqui. Vamos supor que o preço tenha vindo até aqui mais ou menos e depois continuasse o movimento de alta, fazendo aqui em cima um novo topo. Estaremos fazendo aqui um topo, um fundo e um topo maior do que o topo anterior. Topos e fundos ascendentes, o preço projetaria para cima. Nesse caso não foi o que aconteceu. Houve uma agressão vendedora muito forte. Olha o tamanho dessa perna, uma pernada de baixo, uma agressão vendedora. Da mesma forma que subiu, praticamente desceu quase o 100% dessa pernada de alta, quase 100% da pernada de baixo, 80%. Então isso já sinaliza para gente um apetite muito forte de vendas, uma agressão vendedora lá no book. O que está acontecendo aqui é um reflexo do book de ofertas, do livro de ofertas. As pessoas estão comprando e vendendo, comprando e vendendo. Aqui a força vendedora foi mais forte, mais intensa. Aqui a força compradora mais intensa, ok? Então você observou que neste momento, com essa queda, você ainda não sabe se essa próxima pernada, se ela vai ser maior do que esses três movimentos aqui assim, exatamente aqui, se vai continuar o movimento altista ou se vai virar para baixista. Mas o que aconteceu aqui? Um novo topo, e esse novo topo é menor do que o topo anterior. Então, neste momento, já dava para perceber a perda do interesse comprador e a força de vendas atuando forte nesse candle, jogando para baixo o preço. Então, dá para perceber que há uma reversão desse cenário, que poderia ser um cenário altista, e que houve uma reversão porque não encontrou força compradora aqui. Neste momento, desceu, continuou fazendo topos e fundos descendentes. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um cenário baixista, exatamente baixista, uma força vendedora atuando deste ponto até esse ponto. Isso é muito importante porque em algum momento haverá a reversão, ou espera-se que haja a reversão deste movimento baixista que durou de 29 de março até dia 12 de maio, praticamente aqui quase 2 meses. Houve uma lateralização, se você observar, o preço ele lateralizou e depois o que aconteceu? Não encontrou forças para continuar fazendo topos e fundos ascendentes e novamente força vendedora jogando o preço para baixo. Olha que interessante, quando você pega para analisar o gráfico, você vai observar que aqui tem um suporte e você vai observar que aqui em cima tem uma resistência. Nós já vimos isso. Você vai ajustando, ok? Olha que canalzinho interessante. E o preço ele está sempre fazendo um fundo, um topo, um fundo maior do que o fundo anterior, um topo maior do que o topo anterior, um fundo maior do que o fundo anterior, topos e fundos ascendentes. Mesmo dentro deste canal, o preço estava aqui abaixo, no fundo deste canal. E o que ele fez? Praticamente foi para o topo do canal. Olha que legal, vimos suporte e resistência, estamos mapeando, estamos acompanhando o movimento do preço, aguardando uma reversão deste movimento. E isso sim pode acontecer. Olha que interessante, ele pode sim continuar subindo e sair deste ponto de 17 mil dólares, que foi 17.864, e aqui para o ponto de 32 mil dólares, ou seja, uma reversão do movimento baixista para o movimento altista. Note que o preço está subindo dentro deste canal.
Se você observar, o preço saiu de 17 mil dólares para ir para 24 mil dólares. Isso é muito importante, é significativo. Estamos falando aqui de praticamente 30%, ok? Só dentro deste canal. Basta eu colocar aqui 38% dessa mínima até essa máxima. Olha que interessante. Vale a pena ou não vale a pena fazer um estudo gráfico? Identificamos aqui o comportamento do preço. Vimos para a direção que o preço estava. Vimos que esse ponto aqui ele é extremamente importante. Esse fundo aqui, marcando aqui com uma possível reversão do preço da tendência aqui vendedora baixista para uma tendência altista, para uma possível tendência altista. Canal importante para nos ajudar, vou puxar um pouquinho, a tentar identificar quais são os próximos movimentos do preço. Ele pode ficar lateral e depois ele pode fazer o que? Em vez de fazer um topo maior, ele pode fazer um fundo maior do que o fundo anterior, sobe um pouquinho para que depois vir buscar o suporte, ou depois, quem sabe, fazer até um pivô de baixa, ou seja, pegar essa mínima aqui como referência, romper essa mínima, fazendo aqui um fundo duplo e, se romper, fazer um pivô de baixa e continuar aqui até os 14 mil dólares. Tudo é possível neste mercado. Então, esse estudo aqui realmente nos ajuda a compreender melhor o que está acontecendo no book de ofertas, no gráfico, apenas mapeando os candles. Não tem médias, não tem índice força relativo, não tem volume, não tem nada. A única coisa que nós fizemos aqui foi identificar alguns pontos de topos e fundos, topos extremos, fundos extremos, tendência. E olha que legal, dá para observar, se você baixar aqui o gráfico, eu vou baixar aqui um pouquinho. Olha que interessante, ajustando o gráfico é possível traçar aqui neste movimento uma tendência primária, que é uma tendência forte de novembro para 18 de junho. Geralmente a tendência primária dura de 1 a 2 anos, mas temos aqui uma tendência muito forte primária. Temos uma segunda que dura aqui alguns meses, do período aqui de março para junho, e temos também aqui uma tendência terciária, que são para análise de períodos mais curtos. Poderia deixar aqui de fazer em períodos menores também, aqui exatamente para fazer a análise terciária dessa tendência. Fica muito mais fácil, eu consigo ver que aqui neste ponto é um fundo muito importante, uma possível reversão deste movimento baixista para altista e o preço continuar subindo. Não necessariamente fazer isso aqui que eu marquei aqui no gráfico. Muito interessante para você continuar o seu estudo. E no próximo vídeo nós falaremos sobre canais de alta, canais de baixa. Veremos isso aí na próxima aula. Então até mais, até breve. Não deixe de exercitar, fazer essas marcações no gráfico do Bitcoin ou de qualquer outro criptoativo, ok? Até mais, até breve e até a próxima aula. Tchau, tchau.